Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. No programa de hoje vamos falar sobre o nosso Advento. Chegamos ao Advento, mais um momento em que a gente celebra, esse tempo forte do ano litúrgico da nossa igreja, um momento para a gente pensar, para a gente meditar, para a gente refletir nesse tempo maravilhoso que é o tempo do Advento. E hoje quem vai nos ajudar a refletir sobre isso é o diácono Mauro Melo, que exerce as suas atividades do diaconato na paróquia Jesus Bom Samaritano. Boa noite, diácono Mauro, seja bem-vindo ao Janela Aberta. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite, diácono Theo, boa noite aos telespectadores da TV Nazaré. É uma satisfação estar aqui nesse momento e exatamente também conversar sobre um tema muito importante para nós, dentro do nosso carisma cristão. Então, eu acho que esse é o momento de conversar sobre o Advento. Preparação, um momento de poder exatamente explanar um pouco do que seria esse tempo litúrgico tão importante para nós. Eu falei agora na abertura sobre o ano litúrgico. Fala rapidamente para o nosso telespectador por que a gente fala do ano litúrgico. Esse início do novo ano litúrgico é diferente do ano civil? Quando a gente, digamos assim, organiza a perspectiva da igreja, ela não é organizada dentro do ano civil, mas sim do ano litúrgico. E esse ano litúrgico tem vários tempos. O primeiro tempo, é exatamente o Advento. É o tempo que inicia o nosso ano litúrgico. É um tempo de preparação, é um tempo, digamos assim, de início dessa caminhada cristã, que exatamente culmina com o quê? Com o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o tempo litúrgico do Advento, ele é exatamente o início do ano litúrgico que a gente tem, que encerra exatamente ao final do ano, que estamos já agora quase encerrando, e encerra no tempo comum, o último tempo comum que encerra. E daí começa novamente o tempo litúrgico, que seria o Advento. Certo. E o que é o Advento? Por que ele é um tempo importante para a igreja? Olha, na minha perspectiva, digamos assim, é um dos tempos litúrgicos, digamos assim, mais lindos. É o tempo em que nós, digamos assim, vivemos uma preparação, uma expectativa, vamos dizer assim, expectativa do quê? Desse nascimento de Cristo, a expectativa desse mundo novo que vai vir com o Salvador, a expectativa da nossa salvação. Quando a gente trabalha a perspectiva do Advento, ele tem, além dessa preparação e dessa expectativa, ele vem a constância da alegria, ou seja, de nos alegrarmos com a vinda do nosso Salvador. É um tempo de esperança, um tempo que a gente nutre a questão da paz, da fraternidade, um tempo que a gente engrandece ainda mais dentro de nós a necessidade da presença de Deus, a aceitação, abrir o coração para o nosso Senhor Jesus Cristo que vai vir nascer. Então, é um tempo para mim de excelência na nossa fé. Por quê? Porque é a partir daí que tem todo o mistério da salvação. É aí que está toda a nossa fundamentação de fé, fundamentação da nossa força que vem da fé em Jesus Cristo. Nós, como cristãos, nutrimos a necessidade de estarmos unidos exatamente em Cristo, e aí o Advento nos ensina isso, nos fundamenta isso, a nossa união em Cristo, na expectativa de recebê-lo. Ainda tem uma coisa, o princípio, digamos assim, também principal do Advento é a conversão. A conversão é o princípio também. Por quê? Porque traz exatamente, nesse momento, até a questão do querigma, do anúncio do Cristo, para aqueles que também que não ouvem, para aqueles que nunca sabem como seguir com o Cristo. É um momento, digamos assim, desse anúncio para todos da fé cristã que envolve o nascimento do Cristo. Então, é exatamente
o momento de conversão. E às vezes até conversão pessoal nossa, no sentido de que eu tenho que estar mais atrelado à minha fé, tenho que estar mais enraizado com Cristo. Eu posso exatamente, digamos, infundir em mim esse amor com o nascimento do Cristo. Uma das coisas que eu acho interessante é que algumas pessoas dizem assim, é um tempo melancólico. Eu acho que você já deve ter ouvido falar, é um tempo que me entristece, é um tempo que eu não gosto muito. Eu já ouvi pessoas falarem assim, eu não gosto muito porque é um tempo assim que a gente fica meio triste. Eu não vejo dessa maneira. Às vezes, quando a gente diz assim, é um tempo que está triste, que envolve um pouco de tristeza, talvez seja para que a gente possa, naquele momento, estar refletindo, poxa, quantas coisas eu posso mudar na minha vida? Então, talvez naquele momento eu reflita as coisas que eu deixei de fazer, as coisas que eu não fiz para o meu irmão, ou as coisas que eu ainda posso fazer e que eu posso mudar. E às vezes aquilo me entristece, porque eu olho para trás e digo, poxa, quantas coisas eu deixei de fazer, quantas coisas eu deixei de seguir o Cristo realmente. Mas a verdade é que é um momento de alegria, que é um momento, digamos assim, se eu não fiz, eu posso fazer. Então, quando você se imbui desse momento do advento, você para e esquece o que ficou para trás e diz assim, doravante eu estou com Ele. E a minha alegria digamos assim, se espalha e se reverbera, digamos assim, com os outros que vão estar celebrando comigo esse tempo maravilhoso que é do advento. Eu acho um tempo belíssimo, advento. Agora, o advento tem... Porque nós temos esses tempos fortes, né? Temos o advento, que é para a preparação ao Natal, e a quaresma, que é a preparação à Páscoa. Mas o advento ele tem essa dimensão diferente um pouco da quaresma, que é penitencial, também é penitencial, mas tem essa dimensão escatológica. O que é isso? Olha, se a gente comparar, digamos assim, o advento com a quaresma, ele tem alguma similaridade, digamos assim, alguma coisa similar. Por exemplo, são tempos de penitência. Tanto o advento como a quaresma são tempos de penitência. Advento é tempo de penitência. Advento é tempo de penitência. Qual é a vestimenta que nós utilizamos? O roxo. O roxo. Que lembra a penitência. Né? Esse princípio também da conversão, do advento, traz também, é vivenciado na quaresma, bem mais forte nesse sentido, mas não descaracteriza a perspectiva também da penitência e dessa conversão, dessa mudança de vida também no advento. Né? E quando a gente fala dentro do princípio escatológico, a gente vai lembrar o seguinte, o advento, ele desperta e ele, digamos assim, salienta para nós 3 dimensões que são extremamente importantes dentro da nossa fé cristã. E é a dimensão histórica, a dimensão escatológica e a dimensão missionária. Né? Elas trazem uma interligação entre elas. Quando a gente fala assim, mas o que é o advento e por que essa dimensão histórica do advento? Quando a gente fala de dimensão histórica do advento, nós vamos lembrar que a pessoa de Jesus Cristo nasceu. E quando eu digo pessoa, eu estou também falando assim, o homem Jesus Cristo nasceu. Mas como homem, mas ele é sim, para a nossa fé, ele é 100% homem e 100% Deus. Essa é a nossa perspectiva de fé. Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Deus que se fez homem através do ventre de uma mulher. Para habitar entre nós, Deus, o Verbo, se fez homem e através do ventre de Maria, que é uma das pessoas bem salientadas dentro do princípio do advento, dentro deste tempo. Então, aí nós temos o valor histórico. Aquela pessoa que não tem a fé cristã pode muito bem chegar e dizer que Jesus Cristo não é Deus. É do direito dela, não é da nossa fé, não pertence à nossa crença. Mas ela nunca poderá dizer Jesus não existiu. Isso não, porque ele é pessoa histórica. E aí tem o princípio da dimensão histórica. Jesus nasceu. E para nós
Deus nasceu. E aí esse contexto traz a dimensão histórica dentro do advento. E essa dimensão histórica vai trazer para a gente uma análise escatológica. Por que uma análise escatológica? Porque vai trazer a percepção do que já estava sendo previsto, já estava sendo profetizado, a vinda do Cristo. Aí vem toda a análise dos profetas, que aí vem Isaías, que foi um dos grandes profetas que anunciou a vinda do Messias, do Salvador. Então vem toda essa característica de espera, expectativa daquele que vai vir para nos salvar. E aí vem toda essa característica escatológica que não termina agora. Ela se reproduz e ela só se concretiza no final dos tempos. E aí está todo o início da nossa fé, a perspectiva da nossa fé, de nós trabalharmos para termos a nossa salvação no fim dos tempos. No dia em que nós seremos julgados, no dia do Senhor, digamos assim, seremos julgados. E qual é a nossa pretensão de fé? De nós estarmos salvos, não é isso? A nossa salvação, o mistério da salvação, o plano de Deus, aquilo que constitui toda, digamos, a economia de Deus, seria exatamente de trazer as promessas que Ele fez ali para o povo de Israel, que hoje também se cumpre ainda hoje nos nossos dia a dia. Mas, para que eu possa almejar esse princípio da salvação, aí vem a terceira dimensão, que é a dimensão missionária. Eu preciso me engajar nesse, digamos, universo que vem trazer exatamente a percepção de Deus na minha vida. Qual é a grande missão nossa de todos os batizados, cristãos batizados? Ide por todo mundo, evangelizai toda criatura. Essa é a nossa missão. E quando, digamos assim, a gente vivencia o princípio do tempo do advento, vem a nossa missão, que eu devo estar exatamente ligado nesse compromisso de anunciar o Cristo. Vem aí o Salvador, vem o reino de Deus. Quem fez esse anúncio? Quem primeiro, digamos assim, preparou os caminhos do Senhor? João Batista, outra figura importante. Então aí está todas as três dimensões do advento. E aí eu tenho a dimensão histórica, eu tenho a dimensão escatológica e eu tenho a dimensão missionária. Tá certo. E o advento também, você falou da liturgia, eu queria que você falasse um pouquinho mais quais as mudanças litúrgicas, porque tudo na liturgia é um pouco, nos mostra como a igreja reflete, como a igreja medita. Então, ocorrem mudanças também na liturgia. Eu queria que o diácono Mauro nos falasse como é que a igreja sente essas mudanças na liturgia. Quando a gente fala que o princípio de advento é um princípio importante, é um tempo importante, a gente está lembrando que é o início, como eu já disse, do nosso ano litúrgico. E é um momento de alegria. Então, é um momento de alegria, porque a expectativa do nascimento de Cristo. Mas é um momento de alegria que deve ser uma alegria mais discreta. Então, nós vamos ver, dentro do período de advento, toda uma festividade, mas uma festividade discreta, que ela só se torna ampla e grandemente festiva no Natal. Então, nós vamos ter, digamos assim, dentro das celebrações, algumas mudanças. Por exemplo, a cor litúrgica é o roxo. A cor litúrgica é o roxo. Então, lembrando daquilo que nós conversamos agora, que tem o princípio da penitência, tem o princípio dessa conversão, dessa mudança de vida, da qual passa pelo caráter da minha penitência, daquilo que eu tenho que mudar, daquilo que eu tenho que fazer. Então, quando a gente fala no período do advento, nós estamos falando de leituras que enfocam essa realidade de anúncio, que enfocam essa realidade também de mudança, de conversão, e que falam também de Isaías, de João Batista, que falam dos profetas, que falam de Maria. Então, é um momento
especial. E uma coisa interessante, por exemplo, dentro das celebrações, por ser uma questão discreta, nós, por exemplo, subtraímos ou deixamos de realizar o glória. O glória. Nós não cantamos o glória, não rezamos o glória, não fazemos aquele momento de louvor com o glória. Sim. Por quê? Porque é um momento mais reservado ao Natal. Nós vamos nos unir, aí o princípio da igreja em união, tá certo? Vamos louvar a Deus pelo nascimento, junto com os anjos e santos, pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o glória passa a ser cantado apenas no Natal, durante as 4 semanas, porque o Advento são as 4 primeiras semanas que antecedem o Natal. Você pode contar pelos domingos, 4 primeiros domingos que vêm antes do Natal. E aí a gente tem o período de Advento. Então, nesses domingos, nós não cantamos o glória, só deixamos para cantar o glória exatamente no momento de Natal. Então, são essas pequenas nuances nas celebrações. Tá certo. Eu estou entrevistando aqui o diácono Mauro Melo, que está falando para nós sobre o período do Advento, que é um período importante para que você possa fazer a celebração na sua comunidade com bastante consciência, prepare-se bem para o Natal e viva bem o período do Advento. A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré Amazônia falando pela Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje recebendo aqui com alegria o diácono Mauro Melo, que exerce suas atividades diaconais na paróquia Jesus Bom Samaritano. Quem é o pároco da paróquia Jesus Bom Samaritano? É o nosso padre Marco Antônio. Marco Antônio. Olha só. Nosso vigário é o padre Mateus. Padre Mateus. Então, manda um grande abraço para o Marco Antônio, para o padre Mateus, que a gente já os saúda, por terem cedido aqui o diácono Mauro Melo para falar sobre o Advento. No Advento nós temos aqui figuras importantes, Isaías, João Batista, Maria, né? Por que essas figuras aparecem principalmente nessas 4 semanas, diácono? Uma das características exatamente do período do Advento é exatamente esse anúncio da chegada do Salvador. E aí essas 3 pessoas, digamos assim, estão diretamente ligadas à chegada do Messias, diretamente ligadas a todo o processo que vai vir dentro do plano da salvação, do ministério da salvação. Ou seja, se a gente começar a falar de Isaías, um dos grandes profetas, um dos profetas chamados profetas maiores, nós vamos ver que ele anunciou e muito a chegada do Messias, a chegada do Salvador. Então ele figura, digamos assim, não só ele, mas outros profetas, Jeremias também é um dos profetas que às vezes dentro das leituras é colocada no período do Advento, mas ele é um profeta que traz essa característica, né? Ou seja, tanto que quando interpelam João Batista, né? Tu és o Messias? Não sou o Messias. Então, tu és Isaías? Não, também não sou Isaías. Então, quer dizer, vai trazer exatamente a perspectiva dessas pessoas que têm uma ligação muito grande, ou seja, uma importância muito grande no início dessa caminhada, ou seja, da nossa fé cristã, que é o nascimento. Eu não vou dizer início, né? Mas exatamente na concretização, porque aí se fez o verbo que se fez homem e habitou entre nós. E aí vem Isaías, aquele que anuncia, né? Tanto que as primeiras semanas, até na primeira semana, existem algumas, digamos, relações que as pessoas fazem com as velas, tudo, que colocam a primeira vela como se fosse a pessoa de Isaías, né? Isaías sendo a primeira vela, ou seja, os profetas, o anúncio da salvação, o anúncio da vinda do Salvador. E aí vem também, colocam João Batista, colocam Maria também como simbolismo nessas velas. Nesse contexto, aí a gente tem, como eu vejo, como pessoa principal, claro, evidentemente, a pessoa de Maria. Maria, mãe de Jesus, nossa mãe, a Maria que realmente trouxe para todos nós o Salvador, através do ventre, seu ventre que trouxe, digamos, esse Salvador. E, por fim, a gente coloca João Batista. Como assim João Batista?
Quem foi João Batista? João Batista, o próprio nome já diz, aquele que batizava e aquele que batizou Jesus, né? João Batista tem uma participação enorme nesse processo, porque ele preparou os caminhos do Senhor. Então essas três pessoas são muito bem lembradas e elas figuram como exemplo de missionariedade. Elas figuram como exemplo de que nós possamos nos imbuir exatamente do exemplo. Assim como Maria deu sim para Deus, que nós também possamos também dar esse sim. E um sim incondicional. Ou seja, eu vou me colocar no caminhar com Cristo, eu vou aceitar Ele na minha vida. Sim, eis aqui o seu servo, eis aqui a sua serva. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Nós devemos seguir esse princípio. E aí que está o princípio do advento, dessa missionariedade, da dimensão missionária. Deus, como cristão, está realmente ligado a todo esse processo de anúncio, como fez o Isaías, que anunciou, de dar o sim, a minha adesão realmente, como Maria fez. E, por fim, como fez João Batista, preparar os caminhos do Senhor através das minhas ações, através daquilo que eu posso, que eu posso transformar na minha vida e na vida de outros. Quando a gente fala do advento, o advento também é tempo de fraternidade e de paz. E é isso que congrega a nossa igreja, a fraternidade, a vivência da paz. E nós temos também no advento outros símbolos. Eu queria que você falasse, você falou da vela, porque tem a coroa do advento, né? Fala rapidinho sobre essa coroa das 4 velas que a gente acende na igreja. Quando a gente fala de símbolo de advento, nós temos alguns símbolos. Por exemplo, o próprio presépio é o símbolo do advento. Mas o que identifica dentro dessa característica muito utilizada é a coroa do advento, né? A coroa do advento que vem, às vezes, se eu não me engano, dos nórdicos, vem essa ideia e depois foi exatamente colocada dentro da visão cristã e aqui, digamos, para nós, no mundo cristão, ela tomou um outro significado. Então a coroa de advento ela é cheia de simbolismo. Ela é cheia de simbolismo. Primeiro, uma coisa para a gente relatar. A coroa de advento ela é feita com ramos verdes, né? E 4 velas são colocadas naqueles ramos. Algumas coroas colocam uma 5ª vela no centro, branca, que colocam como Jesus, a luz de Cristo. Se bem, que todas as velas representam a luz de Cristo, que vai acendendo, iluminando e tirando toda a escuridão e deixando com que a luz de Cristo brilhe. A cor dessas velas, a gente vai encontrar guirlandas, coroas do advento, com velas vermelhas, você vai encontrar com velas roxas e uma rosa, você vai encontrar coroas do advento que tem 4 cores, verde, vermelha, branca e rosa. Está errado, diácono, tá? Cada uma tem um significado, tem uma lógica. Cada domingo você representa uma espera, aí você vai acendendo, cada domingo você vai acendendo uma vela, né? À medida que os domingos vão se sucedendo, né? Exato. Se você tiver aquelas velas que são 4, aí acende a verde primeiro, que é a esperança, depois vem a vermelha ou roxa, depois vem a rosa, que é o domingo Gaudete, e por fim a branca, né, que alguns colocam como Maria, alguns colocam como simbolizando Maria, o amor, a pureza, nesse sentido. Então essa é a ideia da coroa do advento, né? E ela tem um simbolismo mais importante também, é a questão dela ser um círculo, que lembra o princípio do alfa e o ômega, princípio e fim. E aquilo que se renova o tempo todo, ou seja, ela sempre vai estar renovando a salvação, essa renovação, essa vivência de Deus, sempre na nossa vida, eternamente, até o final dos tempos. Aí está o princípio da guirlanda. Da coroa do advento, né? Nesse sentido. Aí é importante também celebrar, explicar isso, porque às vezes na própria celebração, acho que o sacerdote é convidado a
à medida que vai acendendo as velas, falar um pouco sobre isso, né? Sim. Ou a equipe da liturgia, né? Sim. Eu acho que a liturgia faz, não sei se... Pode. Normalmente se faz o seguinte, você faz toda a entrada dentro da liturgia e antes de começar todo momento, se acende as velas. Aí vai se acendendo cada uma, como você disse, num domingo do Advento. Acende a primeira, de forma, eu sempre coloco assim, se você não tiver uma visão, coloque a questão das cores, com relação às cores, coloque todas roxas e uma rosa. É o mais correto, entre aspas, né? Mas seria todas as velas roxas e uma rosa, tá certo? Mas pode utilizar? Pode, a gente é um aspecto... Depende de onde você vai comprar. Exato. Outra coisa, muita gente pergunta, e o pobrezinho do Papai Noel? Muita gente ataca o Papai Noel, se veste de Papai Noel, mas onde entra o Papai Noel nessas festejos de Natal? Olha, São Nicolau, pobrezinho. São Nicolau, exatamente. Olha, realmente, a gente vai trazer essa vivência do Papai Noel dentro de um universo já tradicional, mas fora do aspecto cristão, né? Não tem... Alguns fazem uma relação, São Nicolau, tal, que distribui... Bom, mas o Papai Noel, ele tira, aí é a minha visão, né? Ele tira um pouco a centralidade do Cristo. Né? A gente tem que ter um pouco cuidado. Você quer falar do Papai Noel? Fale do Papai Noel. Você quer presentear a criança com o Papai Noel? Faça. É o universo da criança. Não vai tirar. Mas foque também no nascimento do Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é a festa do Cristo, é a festa do nascimento do Cristo. Vamos deixar o Papai Noel? Vamos, tudo bem. Né? Não vamos ser tão radicais, tão tirar. Vamos deixa o Papai Noel. O universo é um universo infantil, um universo lúdico que a gente trabalha, mas o universo cristão, o universo da espiritualidade é a pessoa do Cristo, né? Aí dentro desse universo lúdico a gente tem a árvore de Natal, com os seus simbolismos. Isso fere a nossa fé cristã? Eu particularmente penso que não. Não sei se eu estou agredindo, mas eu particularmente penso que não. Mas o que é que a gente deve enfocar em nossa casa? O nascimento de Jesus Cristo. Você quer ter uma árvore de Natal? Tenha, mas tenha também um presépio. Tenha, digamos assim, a manjedoura, tenha o Cristo. Faça essa alusão desse período do Advento com uma percepção realmente cristã, né? Mantenha o lúdico do Natal no Papai Noel, mas mantenha a visão espiritual desse Cristo nascendo na nossa vida e renovando ainda mais ainda a nossa fé. A mesa que nós ceiamos, ela também pode ser a ceia que nós partilhamos o alimento com o outro. Aí vem a visão cristã, visão da oração. Durante o Advento a gente reza a novena de Natal. Então são todas essas preparações. Deixa eu te perguntar, a novena do Natal, qual é a importância dela? Ela... Nem todo mundo faz, mas eu acho que é importante a gente resgatar essa ideia da novena do Natal. Sim, né? E é uma verdade. A novena de Natal é uma coisa assim que atinge as famílias. Basicamente, por exemplo, porque as celebrações elas são, digamos, realizadas nas paróquias, nas capelas, nas igrejas. Mas e a novena? A novena pode ser feita dentro da sua casa. Sim. E aí é que está a beleza dela, porque é um momento de oração e de lembrar todos esses valores e a importância do Advento na nossa vida, na vida de uma família cristã. E a novena é o quê? São 9 dias, né? São 9 dias. Você pode começar, aí dependendo... Porque tem os subsídios, você vai Tem. numa livraria católica, você pode adquirir um livrinho e ali você pode preparar. Temos tempo para preparar para fazer, são textos, já vem organizado, a leitura da palavra, reza do texto, ajuda, porque nós que temos o costume da peregrinação de Nossa Senhora, já podemos pegar esse embalo para fazer a novena do Natal. Sim, é isso? Eu oriento, é muito bom porque a novena, agora, o período, digamos assim, que você vai fazer, você pode fazer dentro do período do Advento.
dependendo da estrutura. Corretamente, você poderia começar lá pelo dia 15, terminar no dia 23, ou terminar no dia 24, começando no dia... Bom, isso aí é uma coisa que você pode verificar na família, né? Na família. Mas é importante vivenciar. Faça na sua casa, compre, como foi dito pelo Theo, pelo diácono, o seu subsídio e realize, né, essa novena na sua casa, na sua vida. Una a sua família nesse momento de advento pela oração, pelo pedido, digamos, de perdão, porque tem momentos que você faz as suas orações, faz os seus pedidos de perdão e faz exatamente a sua, digamos assim, alimento da sua fé, daquilo que você quer exatamente vivenciar durante o ano litúrgico que começa com o advento. Muito bem, estou aqui entrevistando o diácono Mauro Melo, da paróquia Jesus Bom Samaritano, que está dando seu testemunho também de como ele vivencia o advento, né, nos ajudando a espiritualmente nos prepararmos para viver esse período que estamos apenas começando, tá bom? Que é o advento, o tempo de preparação ao Natal. Vamos para o nosso apoio cultural, voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, aprendendo hoje com o diácono Mauro Melo, da paróquia Jesus Bom Samaritano, sobre a importância do advento, esse tempo litúrgico tão rico, que nos ensina sobre, nos ensina, né, sobre o advento, sobre a preparação, sobre o Natal, né, o advento é o tempo de preparação ao Natal, quer dizer. Então é um tempo de riqueza, de preparo. Não podemos passar esse tempo em branco. Às vezes a gente vai para a igreja, olha assim as cores, e vê o que está acontecendo na liturgia e não se apercebe. Mas não só na liturgia, né? A liturgia ela é um estímulo para que a gente possa vivenciar na nossa vida, na nossa prática, aquilo que a liturgia nos ensina. Tá? Uma coisa importante, o diácono estava falando, que eu queria tocar nesse assunto, retornar, que nós devemos em casa ter um presépio, né? O presépio é de fato aquilo que a gente monta nas igrejas, mas deveríamos montar na nossa casa, né, Diácono? Fale um pouco mais sobre o presépio, a importância de ter um presépio em casa. Temos a árvore de Natal, fale um pouco dos dois ali. Mas acho que o importante é o presépio, né? A decoração natalina, e aí a gente vai no universo, digamos assim, cultural, ela é cheia de festividades, né? Ela é envolta nesse caráter de festa, né? Então a gente ornamenta a nossa casa e um dos ornamentos é a árvore de Natal. Então eu considero a árvore de Natal um ornamento da festa, nesse sentido. Então ele pode ficar, na minha visão, eu acho que não interfere em absolutamente nada, né? E ela pode ficar bonita. Mas aquilo que eu enfoco, né? Você pode fazer da sua casa um momento assim com relação a Natal, com decoração belíssima. Mas se você não tiver um presépio, se você não tiver uma manjedoura, aonde está o seu espírito cristão, aonde está o foco central do Natal, que é o nascimento do Cristo. E aí é que a gente tem que ter esse ponderamento. Diácono, eu posso colocar uma árvore de Natal? Pode. Por que não? Mas não esqueça de um presépio. Mas eu não tenho um presépio. Coloque uma manjedoura. Tenha um menino Jesus pequeno. Coloque no centro da sua mesa. Por quê? Porque aí está o centro da nossa fé. O nascimento de Jesus. Jesus Cristo, menino, na nossa casa. Nasceu o menino Jesus na nossa casa. Por isso a importância do presépio, por isso a importância da manjedoura, do Cristo. Aí você pode fazer todos os momentos, digamos assim, da sua novena em torno do presépio. Sim, do presépio. Né? Não coloque, aí eu digo assim, não coloque o menino Jesus, deixe o menino Jesus só para o momento do Natal, tá certo? Mas faça todo aquele momento de oração ali, do lado da manjedoura, do lado do teu presépio, ou seja, enfatizando o que é exatamente o sentido do Natal. E aí a necessidade do presépio. Não tem o presépio? Torna a dizer, não se preocupe.
Construa uma manjedoura. Pegue uma caixinha de papelão, coloque, forre tudinho bonitinho e pegue um menino Jesus e coloque. Por mais simples que ele seja, pode ser feito de papel machê, mas o simbolismo que ele vai trazer para aquele momento é muito grande, importante, fundamental. Muito bem. Não coloque o menino Jesus e ali faça as celebrações do Natal ao redor, né, do menino Jesus. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ter o cuidado de não entrar nessa mercadologia do Natal, né? Que às vezes você perde o sentido e fica na preocupação do mercado, né? É um problema também isso, né? O cuidado do cristão não se perder nisso. Não se perder. É como dizer assim, nós não temos como desassociar. São coisas que hoje estão completamente associadas e não tem como você dizer não tenha, não compre presente, não dê presente, não existe mais. É utópico pensar que isso possa um dia acontecer. Mas o que a gente não pode deixar, é exatamente aquilo que você falou, é se deixar levar por este lado mercadológico, ou seja, o lado material, construindo a tua vida e o teu Natal em cima disso, em cima do presente de Natal que você vai receber ou do presente de Natal que você vai dar. Essa não é a nossa visão cristã. Presentei. E eu digo lá em casa que o presente não precisa ser caro. O presente maior é o significado que você está dando de carinho e de amor e atenção àquela pessoa. Então, quando você presenteia uma pessoa, você pode trazer isso pelo significado que ela representa para você. Ou seja, eu amo, eu, digamos assim, tenho uma estima por você e eu represento a minha estima, o meu amor neste pequeno presente que eu estou lhe dando. Então, isso traz, digamos assim, o espírito do Natal, o espírito de Cristo, no amor, na vivência do amor. Eu quero, digamos assim, expressar o meu amor, o meu, digamos assim, o meu afeto por você numa lembrança, num presente, num pequeno objeto que possa representar o quanto eu gosto de você. E lembre o seguinte, que não é o valor do presente que caracteriza o tamanho do amor, sim, claro, mas aquilo com que você dá de coração, de valor. Então, o presente, ele pode ser dado, mas não deve tirar essa perspectiva da vivência do amor no Natal. Essa é a característica que a gente tem que trabalhar. E essa dimensão também que a gente tem que trabalhar no sentido da comunitária, da igreja. Como é que a gente pode melhorar do ponto de vista do Natal não acabar, né, de poder viver a dimensão comunitária na igreja, os nossos grupos melhorar, a gente falar sobre isso, pensar num ano diferente, encerrar o ciclo, mas continuar ter de fato uma mudança no período de Natal. Como é que a gente pode trabalhar isso na nossa comunidade eclesial? Uma das coisas que eu sempre trabalhei e como educador, eu sempre, já há quase 40 anos como professor dentro da educação, de educação desde o nível básico, né? Já dei aula para a primeira série e atualmente ministro em terceiro grau, né? Ou seja, ensino superior. Mas dentro desse universo eu sempre trabalhei com os alunos e também na minha comunidade essa percepção da fraternidade, da solidariedade. Porque o que é visto atualmente hoje? A gente sente o seguinte, quando chega o período de Natal, existe uma certa comoção, as pessoas doam e tal, vamos doar uma cesta básica, vamos fazer isso. Isso é negativo? Absolutamente. Absolutamente. Isso é extremamente positivo. Significa que naquele tempo, ou seja, o advento está fazendo o efeito, que é exatamente tocar o coração das pessoas para que elas possam fazer pelo menos o mínimo de doar algo para outro que tão precisa. O que não é legal, aí eu digamos assim, é que você transforme apenas esse período como, digamos, importante para fazer isso. E os outros, você esquece. E aí a gente comete, digamos assim, esse equívoco. Doe no Natal? Doe. Faça isso. Aproveite esse tempo de advento,
Coloque no seu coração que é necessário ajudar o outro, que é necessário ajudar o próximo, principalmente na caridade, no sentido do alimento que falta para muita gente. Mas ponha uma coisa no seu coração, não faça isso só uma vez por ano. Não faça isso só no período de Natal. Lembra que o Advento é a minha aceitação do Cristo e o meu trabalho, a missionariedade vem trazer exatamente o carisma dessa dimensão. Então, a partir daquele momento do Natal, do Advento, que eu comecei a fazer doação, que eu me engaje mais na igreja, que eu me engaje mais em situações sociais, que eu possa realmente fazer da minha vida um trabalho social para ajudar o próximo, para ajudar o outro. Essa é a missão do cristão, que está imbuída. Nós temos, por exemplo, Belém, Casa do Pão, nós temos sempre, e aqui nós vamos fazer com certeza um programa sobre isso, esse trabalho de você viver a solidariedade, né? Acho que o Advento, ele deve despertar em nós essa questão da partilha. Sem a partilha, a gente não consegue viver o Natal. Quer dizer, o Natal sem partilha, ele não tem sentido, né, Mauro? Não, absolutamente não. Porque é exatamente isso. O princípio da fraternidade, da caridade e solidariedade que está imbuído no Advento. É o amor, a vivência do amor. E a vivência do amor se externiza através da caridade. Então, é fundamental. Faça, por isso que eu digo para todos, faça um período de reflexão na sua casa, de oração, de penitência, de momento de integração com a família, nesse sentido cristão, com Cristo no centro, ou seja, com que ele possa entrar no seu coração. E deixe com que esse Cristo que está dentro do seu coração possa interagir com o outro através das suas ações, da caridade. Faça a caridade, faça nesse momento. Aproveite agora o Advento e coloque, digamos, aquilo que você pode doar para o outro, não aquilo que só faz falta, né? Ou que não faz falta, mas aquilo que realmente às vezes, lembra do óbolo da viúva? Ou seja, que deu aquilo que realmente também fazia falta para ela. Lembre-se que a caridade é quando a gente dá aquilo que realmente no nosso coração está vibrando, que é o amor. E o amor não tem limite. Eu não posso dar só até aqui. De repente eu dou mais do que eu posso doar, mas eu faço isso com caridade. Com Lá amor. na paróquia de vocês, Jesus Bom Samaritano, quais são as ações de caridade que vocês têm? Existem, digamos assim, a Caritas em todas as paróquias trabalha. Então a Caritas nesse período agora, ela trabalha ainda mais incessantemente, ou seja, ela é ainda mais forte, vibrante. Nós fazemos, digamos assim, coletas, a Caritas fica lá nesse período, fazendo para que possa fazer o Natal daqueles com cestos, com doação de cestas? Com doação de cesta, com momento de entrega. Então, existe uma participação muito grande, né? Agora, enfatizo, a Caritas não faz esse trabalho apenas no Natal, ela faz durante o ano. Sim. Então, nós temos famílias, várias pessoas, eu sou um também que faço as minhas doações. Então, nós temos durante o ano todinho, e é isso que eu enfatizo para os alunos, para toda a comunidade, que a gente faça esse tipo de trabalho, não só no período do Advento, mas que a gente faça durante todo o ano. Vamos nos colocar como a vivência cristã da caridade. E a ideia, e no Natal, a grande celebração, né, que nós vamos viver, aí no Natal volta a cantar glória, como é que é? Só para... No Natal, para a gente, digamos assim, enfatizar, é a festa. Então, temos a vigília, né, no dia 23, e temos a festividade já no dia 24, a celebração de Natal. Né? E deve ser importante lembrar que essas duas celebrações, elas são envoltas realmente de alegria mesmo. Né? E aí reúne toda a comunidade. Aí você pode observar que nas paróquias, na grande maioria, são as missas que enchem, né? As missas que realmente dão maior número de pessoas, às vezes que nos domingos comuns não dão, mas nessas festividades a gente tem uma, digamos assim, a existência muito maior da presença dos fiéis nas igrejas. Na nossa paróquia é assim. É uma missa muito bonita, né? Uma missa, é um período muito bonito, né? Que a gente possa viver, saborear bem esse período do Advento, esse período do Natal, que não seja
um tempo qualquer, mas que seja um tempo de realmente de preparação. E a preparação também, temos só um tempinho, uma boa confissão, né? Pode ser. Lembrando que a confissão é uma regra para todos os cristãos, né? E a gente tem que se confessar pelo menos uma vez ao ano, que seria no período da Quaresma. Mas aproveite esse período que é do Advento, que é o período também da penitência e da confissão, e faça o seu momento, né? Tá certo, quero agradecer aqui ao meu colega, Diácono Mauro Melo, pela sua presença, pela bela explicação que ele nos deu sobre o período do Advento, né? Que Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério. 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Primeiro agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui com você novamente, já tive outras vezes, e deixo aqui como mensagem, né, para toda a comunidade cristã, tanto da nossa cidade, de Belém, do Pará, e todos aqueles que nos estão, digamos, assistindo nesse momento na TV Nazaré, lembramos que a vivência da nossa fé exige de nós um caminhar. E esse caminhar, ele é desperto agora no período do Advento. O Advento é um momento de você tocar o seu coração e deixar com que esse Cristo que vai nascer, Jesus menino, possa existir no seu coração. E a partir daí possa imbuir todas as suas ações e construir em você e na sua família, de forma geral, a unidade com Cristo, a unidade com Deus e a certeza da salvação, que é a nossa grande fé. Um bom Natal, um excelente período de Advento para todos e, na oportunidade, um feliz e abençoado Natal. Tá certo. Mais uma vez, Diácono Mauro, muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana e mais uma Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.